depois ficam disponíveis para vocês, né? Ali no nosso Classroom, tá? Lá na barra atividades do Classroom, no tópico vídeos, aulas ao vivo, tem lá os vídeos, né? De todas as aulas anteriores. Lá da etapa 1, aula 1 e 2, né? Da etapa 2, aula 3 e 4. E dessa nossa etapa 3, né? A aula 5 da terça-feira já está lá, a aula 6 de hoje vai ser disponibilizada também, né? Então, no início de cada aula, a gente sempre retoma, né? Relembra o nosso calendário, né? Então, justamente para a gente não deixar passar nenhuma data, né? Relembrar esse roteiro passo a passo, né? O que a gente faz em cada uma das aulas. A gente tem por norma aí relembrar, né, todas essas datas, todos esses prazos, para a gente estar sempre em dia. Tá? Então vamos cumprir com essa obrigatoriedade, relembrando aqui do nosso calendário. Dia 10/8, nós começamos, foi feita a apresentação da disciplina, nosso contrato pedagógico. A gente detalhou o passo a passo, né, de como iria funcionar toda essa disciplina. Esse vídeo foi bem explicativo, né, detalhado desse funcionamento da disciplina. Foi a primeira parte da aula do dia 10/8. Esse vídeo foi gravado, inclusive, né, no nosso contrato pedagógico. Ele está disponível no Classroom para vocês, na barra atividades, lá no tópico contrato pedagógico. A gente detalhou tudo, né, sobre cada uma das etapas, né, onde estão os arquivos, como fazer as entregas, né, através dos líderes. Tem lá, inclusive, foi gravado o momento que a gente fez lá a formação dos grupos. Está tudo lá, né, detalhadamente. Se alguém esquecer de alguma coisa, não lembrar de tudo, pode dar uma olhadinha lá, né? Esse vídeo está sempre disponível lá. Depois do contrato pedagógico, a gente teve início, então, a nossa etapa 1. Na primeira aula de cada semana, né, no início de uma etapa, o que acontece? No início da etapa, a gente trata o que é para fazer, como deve ser feito e, claro, o roteiro, né, passo a passo, detalhado, explicado, de como vocês vão construir a etapa. Na segunda aula da semana, que é a aula da quinta-feira, nós temos a finalização da etapa, e nessa finalização da etapa, na aula da quinta, nós trazemos um arquivo entregue, né, por algum grupo em ano anterior, referente àquela etapa, para a gente olhar os erros mais comuns, né, olhar, né, aquilo que faltou, aquilo que é pedido para se fazer e não foi feito. E geralmente acontece bastante, independente, né, do ano, sempre se repetem os problemas, os erros. Já para vocês, né, não cometerem os mesmos, aí fazerem a entrega de vocês, e essa entrega foi feita até o dia 14/8, né? O líder fez a entrega pelo grupo, a gente recebe, avalia, atribui uma nota, e eventualmente vão observações aí para vocês fazerem correções, né? No dia 17/8, nós iniciamos a etapa 2, né? Então a primeira aula do início de uma etapa, na terça-feira. No início de uma etapa, o que a gente faz? A gente detalha o que é para fazer, como deve ser feito, o roteiro passo a passo da construção da etapa. Aí depois, na aula da quinta, no dia 19/8, a gente traz uma entrega de um ano anterior a respeito daquela etapa, com erros, com problemas, coisas que ficaram faltando, para a gente debater, discutir, demonstrar para vocês, né, comparando com aquilo que foi pedido, o que não foi feito ali, para que vocês também não cometam esses erros mais comuns, tá? Avalia 2 pontos, a entrega estava prevista para o dia 21/8, né? O líder realizou a entrega, foi atribuída uma nota, e também eventuais observações para correções, né, podem ter sido atribuídas ao arquivo, tá? Então é sempre assim, desde o início, né? Na aula da terça é todo o detalhamento de como deve ser feito, e na aula da quinta um arquivo onde a gente analisa, né, os erros mais comuns em relação àquela etapa. E é justamente assim que eu faço a correção dos trabalhos de vocês. Eu observo tudo aquilo que foi orientado, tudo que foi pedido para vocês na aula da terça, e depois, quando eu recebo o arquivo, da mesma forma como a gente faz a aula da quinta, né,
vendo os erros mais comuns da entrega, é isso que eu faço no arquivo que vocês entregaram. Comparo com aquilo que foi pedido, né? Se foi pedido A, B, C e D, e foi feito, né, A, B, C e D, de acordo com as orientações passadas, a nota é a máxima. Agora, se fez A, B, C e D, mas o A não cumpriu tudo que foi pedido, o B também não, aí vai decrementando a nota, né? E se foi pedido para fazer A, B, C e D e foi feito A e B e C e D não, também há um decréscimo de nota, né? Então é sempre um comparativo com aquilo que foi orientado, foi dito como fazer e o que fazer, foi instruída, né, a construção da etapa. Tá? E assim foi já a etapa 1, a etapa 2, e estamos já em andamento da etapa 3. Né? Na aula da terça-feira, 24/8, a gente teve o início da etapa 3. E, de novo, o que acontece no início de cada etapa? É dito o que é para fazer, como é para fazer, o roteiro passo a passo da construção da etapa. E aí hoje, a aula da quinta-feira, a segunda aula da etapa 3, a gente traz um arquivo de entrega de ano anterior, para a gente verificar os erros mais comuns, as coisas que geralmente são esquecidas de serem feitas na etapa 3, para que vocês não cometam os mesmos erros. Vale 3 pontos, a entrega até o dia 28/8. Tá? Então é justamente, né, dessa forma que eu faço as correções, como já comentei com vocês, né? Já que na aula da terça-feira é todo passo a passo, é dito o que é para fazer, né? Quando eu faço a correção, né, é isso que eu vou olhar. Então, uma dica importante é, né, já que tem uma aula onde o professor diz, né, o passo a passo de como é para fazer, é claro que antes de fazer a entrega a gente confere e vê se fez tudo certinho conforme foi pedido, né? E aí quer confirmar se não faltou nada, não cometeu aqueles erros mais comuns, dá uma olhadinha na aula da quinta de novo, né? E na aula da quinta sempre tem ali, né, os erros mais comuns, aquilo que geralmente é esquecido, né? É um bom caminho, né, para a gente fazer uma entrega completa e não ter que retrabalhar, né, refazer. Melhor é sempre fazer certo da primeira vez, né, não ter que trabalhar em dobro e refazer as coisas, né? Sempre é uma dica importante. Depois, na semana que vem, é a nossa última semana da N1, né? No dia 31/8, a gente inicia a etapa 4. No início de cada etapa, como é que funciona? A gente fala sobre o que é para fazer, como é para fazer, o roteiro passo a passo da construção da etapa. Na aula da quinta, 2/9, de novo a gente vai trazer um arquivo de uma entrega de ano anterior, com erros, com problemas para a gente analisar, né? E alertar vocês para que não cometam os mesmos erros. A entrega vale 3 pontos, entrega até 4/9, né? Às 23h59. E aí nós temos os 10 pontos da N1, né? Etapa 1, 2, etapa 2, 2, etapa 3, 3 pontos, etapa 4, 3 pontos, dá 10 pontos na N1. Como vocês sabem, a nossa média é N1 mais a N2 dividido por 2. Então falta mais uma nota, né, para somar e dividir por 2 e chegar na média. Essa nota é a apresentação final, que no caso da turma de vocês ocorre no dia 9/9, né? Dia 9/9, à noite, a gente conecta às 19 horas, 19h15 começa a apresentação dos grupos, né? E essa apresentação, tá, do plano de negócio de vocês, do TCC de vocês, que vale 10 pontos. São 10 slides que vocês vão apresentar, né? Todos do grupo apresentam, e vale 10. Para fazer essa apresentação no dia 9, claro que o grupo já tem que ter entregue, né? A N2, a entrega da N2 é no dia até o dia 5/9, a entrega da N2 é o roteiro final e os slides, né? O roteiro final nada mais é do que inserir aqui naquele roteiro completo todas as etapas, né? Etapa 1, 2, 3 e 4. Né? Na entrega final, o roteiro final, né? Tem a capa, a folha de rosto, folha de aprovação, sumário, e depois insere-se ali as 4 etapas que foram construídas. Não esquecendo de inserir aqui junto, né, na entrega da N2, os slides que vocês vão apresentar no dia 9. Tá? Esses slides que vocês entregam é o que vai ser projetado para vocês, então, falarem, né, apresentarem aí o plano de vocês. Sendo que, antes da apresentação, nós temos lá no dia 3/9, excepcionalmente na sexta-feira à noite, né, 3/9, por causa do feriado do dia 7, né? Dia 7 tem feriado da Independência do Brasil. Então, no dia 3/9, sexta-feira, mesmo horário, né, das 19 até as 22, a gente tem as orientações finais, né, a respeito aí da apresentação que ocorre no dia 9.
já para vocês, quando forem fazer a entrega dos slides, né, já tem todos os detalhes ali, para algum aperfeiçoamento, né, que vocês precisem fazer para montar os slides e já fazer a entrega, né, completa, certinha, no dia 9, tá? Esse é o nosso calendário, isso é assim lá desde o contrato pedagógico, no primeiro dia de aula a gente explicou em detalhes tudo isso, né? Cada etapa dessa aqui a gente abriu lá no Classroom, mostrou onde está, o que compõe, tá? Todos os detalhes foram feitos. E aí em cada aula, no início de cada uma, a gente só relembra, né, essas fases, como acontecem as aulas, né, e as datas de entrega. Claro, sempre importante, né, também relembrar que toda aula, né, ela tem dois momentos, né? Na primeira parte da aula, o que, que a gente tem, né? As orientações. Depois a gente tem um intervalo, chamada, aí depois da chamada, sempre tem esse segundo momento para vocês terem espaço para construírem ainda dentro do horário de aula aquela etapa que foi dividida entre vocês dentro do grupo. Porque enquanto vocês estão fazendo isso, né, ainda no horário de aula, eu estou aqui para atender vocês, dúvidas, perguntas que tenham durante a construção da etapa, que é sempre muito bom, né? É sempre muito importante porque daqui a pouco, né, depois que dividiu as tarefas, né, um ficou com um tópico, o outro ficou com o outro, e aí na hora de fazer fica a dúvida. Então o professor está aqui, é só chamar na conexão nesse segundo momento da aula para a gente ir esclarecendo. Tá? Acho que os grupos estão indo muito bem, a evolução dos trabalhos está muito boa, né? Acredito que vamos ter excelentes médias finais aí, né? Com a apresentação de vocês lá no dia 9/9. Então, tá bem legal as ideias, né? O desenvolvimento dos trabalhos. Sempre tem algum ajuste, alguma coisa para fazer, né? Alguma coisa para a gente acertar nas entregas, mas isso é muito natural, né? Quando está construindo alguma coisa, é assim mesmo que funciona. Sei que o calendário, toda aula a gente fala dele, né? Mas pode ser que alguém, né, lembrou de alguma coisa agora, que não tinha sido perguntado antes, quer fazer alguma pergunta, alguma coisa sobre o calendário. Como é que tá, gente? Alguém quer perguntar alguma coisa, alguma dúvida? Professor, eu queria fazer uma pergunta. Sim. Referente à apresentação, o senhor vai usar o mesmo quadro que o senhor fez os grupos? Tipo, o grupo 1 vai apresentar o grupo 2? Ou o senhor vai fazer aleatório? Naquela mesma sequência, tá? Mesma Ah, tá. sequência que foi montado os grupos, é a mesma sequência da apresentação. Então, ali, 19 horas a gente, né, conecta, até 19h15, né? Vai todo mundo conectando. Aí, 19h15 começa o grupo 1, aí depois o grupo 1 apresentou, vai o 2, o 3, o 4, até a gente encerrar as apresentações. Aí, depois que encerrar, né, o último grupo a apresentar, aí a turma já fica liberada, e aí eu vou fazer os fechamentos de notas, médias, e a ideia é que até às 22 horas desse dia 9/9 eu já tinha postado para vocês, tá? As notas, vocês já têm as médias. Vocês já vão dormir tranquilos já, né? Tá bom, Tá, obrigada. Liliane? Certo? Valeu. Mais alguém, gente? Muito bem. Então, a nossa ideia hoje, né, é a segunda aula da nossa etapa 3. Então, nós vamos analisar, né, uma entrega nessa etapa 3 para ver ali aqueles erros mais comuns, né, os esquecimentos em relação àquilo que é sempre orientado, né, no início de cada etapa. No caso dessa etapa 3, né, é o capítulo 4, que vai do 4.1 até o 4.6, e foram então feitas as orientações, né, para cada um daqueles itens, e a gente vai fazer essa análise com hoje, tá? Vou puxar duas entregas. A primeira parte a gente vê de um tipo de negócio, a segunda parte, né, de um outro tipo de negócio. Então a gente vai ter alguns itens, né, da etapa 3 na empresa Sapaflex, que é uma das empresas de hoje, e a segunda parte, né, analisando a empresa Alimbem. Então são duas empresas que a gente vai ver, uma parte numa empresa e outra parte na outra, tá? Então a gente vai começar com a empresa Sapaflex. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Só um minutinho.
Já deve ter carregado, tá bom o tamanho da visualização para vocês, gente? Dá para entender bem? Sim. Sim. Tá, ok, valeu. Pronto, Então tá vamos bom. começar. Certo, obrigado. Então vamos começar aqui com essa empresa que era a Sapaflex. Tá? Uma empresa com um produto, um bem, né? Não é uma empresa de serviços. E eles começaram então aqui essa etapa 3 com a abertura do capítulo 4, né? Que é composto aí dos itens 4.1 e até o item 4.6. Nesse parágrafo, né, o que a gente pede, né? Que apresente, né, o que vem a seguir dentro do capítulo, né? Pode ser aquele capítulo, né, aquela introdução bem simples que a gente comentou, né? Apresenta-se a seguir, né, tais e tais itens, né, neste capítulo. Então, descrição dos principais produtos, estratégia de preço, estratégia de promoção, né, assim por diante até a análise SWOT, bem direto. Esse grupo fez isso, né, mas acrescentou mais coisas. Então, está aqui, né, no segundo parágrafo, essa lógica que a gente comentou, né, que foi o elemento básico aí que a gente tem que ter, que é apresentar o que vem dentro do capítulo, né, o que vai ser abordado, os itens, né, mas eles complementaram, né, trazendo, segundo determinado autor, né, o que é um plano de marketing, né. Ficou muito boa a estrutura, né, fizeram o mínimo básico solicitado e complementaram, fizeram mais, né, fizeram certo. A estrutura geral, né, do parágrafo está alinhado, né, à direita e à esquerda, ou seja, o texto está justificado, né. Espaçamento entre linhas está 1,5, né. Eles tomaram aquele cuidado de não utilizar, né, a primeira pessoa, então eles sempre falaram em nome do plano, né, em nome da empresa, né, então usaram, né, nós, nosso, ou elaboramos, fizemos, né, projetamos, enfim, né, falam sempre em nome da empresa, em nome do plano, né. Então está sempre aqui, né, não é a nossa empresa, o nosso plano, é o plano de marketing, né, a empresa, a Sapaflex, sempre em terceira pessoa, e aqui eles tomaram todos os cuidados, né. Tudo aqui nesse parágrafo inicial que abre o capítulo. Tá? No 4.1, o que tem que fazer? O que foi combinado lá na nossa aula da terça-feira, que é a primeira aula da etapa, a gente fala o que é para fazer, como é para fazer, o roteiro, passo a passo da construção. Né? Lá no 4.1, quando a gente falou disso na aula da terça-feira, que é a descrição dos principais produtos e serviços, o que foi dito? Fazer um parágrafo introdutório. Tá? Logo depois daquele parágrafo introdutório que foi pedido, né, apresentar-se a seguir os principais produtos da empresa, produto tal, produto tal, produto tal, segue abaixo, então, os produtos. Nós pedimos quantos? De 3 a 5, né? De 3 a 5. Os 3 principais produtos da empresa até 5. Depois, esse parágrafo começa a apresentar as imagens dos produtos, tá? Fez o parágrafo, apresenta-se a seguir os principais produtos. Imagem, número tal, traço, produto, tal, da empresa X. Apresenta a imagem do seu produto. Embaixo, fonte 2 pontos, né? A autoria, se foi, né, o grupo que criou a imagem do produto, a autoria própria. Se o grupo buscou, né, essa imagem em algum lugar da internet, vai colocar a origem, né, fonte 2 pontos, Google Imagens, né, Stock Photos ou alguma coisa assim. E embaixo desse primeiro produto vai a descrição detalhada dele, né? Então vai embaixo, descrição do produto, né? As características, atribuições, peso, forma, sabores, embalagens, né? Tamanho, né? Recheios, a depender do que for, né? Tem que detalhar todo o produto. Ah, mas se for serviço, vai colocar a imagem, né? Que representa aquele serviço, embaixo a descrição do serviço, como o serviço é feito, as características desse serviço, né? Enfim, 3 a 5 produtos ou serviços. Então, fiz a primeira imagem, descrição do primeiro produto, próxima imagem, descrição do próximo, e assim por diante, né, até fechar esse item 4.1, que é basicamente isso, tá, gente? É fazer o parágrafo introdutório aqui, dizer que vai tratar, então, dos 3 ou 5 principais produtos,
A imagem de cada um é a descrição de cada um. Claro que as imagens sempre, né, com aquela regra, né? Em cima tem que colocar o que, que é. Se é imagem, é imagem. Se é foto, é foto. Se é quadro, é quadro. O número, o título, embaixo fonte 2 pontos. Né? Aqui, na entrega desse grupo, eles fizeram, né, um parágrafo introdutório, né, falando aí do seu produto, né, mas não fizeram, né, a apresentação aí dos 3 principais produtos, por exemplo, né, a descrição detalhada do produto, tá? Então faltou isso, né? Tá bem incompleto, inclusive, né? Já que foi pedido, né, cada imagem e cada descrição, tá? Então aqui não esqueçam disso. Esse é o erro mais grave, né, cometido. Outras variações de erros ou esquecimentos que acontecem aqui faz o parágrafo introdutório e apresenta só as imagens dos produtos. Então, é um segundo erro que acontece, é um segundo tipo, né, de esquecimento que acontece, que é não colocar a descrição. O outro tipo de erro que acontece não coloca as imagens e coloca só a descrição dos produtos. Então, tem uma variação, né? Eu peguei o mais grave, que é esse. Colocou aqui, né, texto, mas não colocou as imagens nem a descrição detalhada de cada um dos produtos. Tá? Mas os outros 2 que eu comentei também acontece bastante. Né? Ou coloca as imagens, não coloca a descrição, ou coloca a descrição e não coloca as imagens. Tá, gente? Muito bem. Aqui no 4.1, tranquilo? Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguma dúvida? Eu tenho, senhor. Sim, pode falar. Assim, ó, o nosso vai ser de uma revenda de carro, tá? A descrição do carro, assim, eu posso colocar as mais básicas, tipo o tanque, vamos dizer assim, de funcionamento dele, do que tudo que ele tem, porque eu acho que deve ficar muito extenso, Sim, tipo, sim, né? as mais importantes que As mais normalmente. importantes Isso, que o cliente vai avaliar para compra. perfeito. Esses Pode. pontos mais importantes no momento da avaliação, né? O que geralmente o vendedor descreve para o comprador, né? Tá? Não detalhes técnicos mais aprofundados, mas aqueles detalhes mais próprios do momento da venda ali. Tá, Tamires? Tá bom, obrigado. Muito, É que um muito carro para obrigado. te descrever ele Ótima ficaria pergunta muito da longo, né? Tamires. Muito extenso se tu for colocar tudo. Sim, sim. Sim, claro. É isso mesmo, é essa a ideia, tá, Tamires? Mais alguém, gente? É tranquilo, né? O 4.1 é bem direto, né? Não tem muito mistério em relação a isso. Então vamos ao 4.2. O 4.2 são as estratégias de preço. Tá? E esse geralmente, né, é o que causa mais confusão de entendimento. Né? O pessoal confunde bastante. Né? Alguns acabam trazendo para esse 4.2 aqui, trazem quadro, tabela, pesquisa, né? E essas coisas foram feitas anteriormente. Né? Aqui é só texto no estratégia de preço. Né? Então, quando a gente conversou sobre essa etapa 3 aí na terça-feira, né, sobre o item 4.2 estratégia de preço, foram solicitados a construção de 5 parágrafos. Parágrafo é texto, né? São 5 textos, ou seja, né, vai fazer 5 parágrafos que vai compor, né, o texto do 4.2. O primeiro parágrafo, então, no primeiro parágrafo segundo determinado autor, o que é estratégia de preço, né? Qual a sua importância? Dentro do contexto dos 4Ps do marketing, né? Se a gente for sair fora do contexto dos 4Ps do marketing, né, a gente vai encontrar estratégias de preços mais mirabolantes. Não é todas essas outras coisas, né, mas a estratégia de preço dentro do contexto do 4Ps do marketing, tá? Então, estratégia de preço. Depois, um parágrafo sobre quais os preços praticados pelos concorrentes. Você já tem essa informação, né? Vocês fizeram essa pesquisa em etapa anterior, agora vão colocar em formato de texto aqui. Então, né, realizada, né, a pesquisa de concorrentes, identificou-se, né, os 3 principais concorrentes, o concorrente tal pratica preços de tal a tal faixa, o concorrente seguinte de tal a tal faixa, aí fecha os 3 concorrentes. Próximo parágrafo, terceiro parágrafo, os preços que os clientes disseram que desejam pagar por esse tipo de produto ou serviço de vocês. Isso vocês perguntaram na pesquisa de marketing. E agora aqui vocês vão colocar um texto falando, né,
sobre isso. Segundo pesquisa de mercado realizada, identificou-se que os clientes gostariam de pagar por esse tipo de produto, ou esse tipo de serviço, a faixa de preço de tal a tal. Né? Eles colocam ali essa faixa de preço. No quarto parágrafo, a estimativa de preços que vocês gostariam de cobrar, né, pelos produtos e serviços de vocês. Quantos produtos vocês falaram na etapa anterior, no 4.1? Foi os 3 principais produtos, os 5 principais produtos. Vocês vão colocar os preços que gostariam de praticar, né, para esses 3 ou 5 principais produtos. E, por fim, o quinto parágrafo faz o fechamento, a conclusão da estratégia. Né? Vocês já têm, né, os 3 elementos. Preço dos concorrentes, preço dos clientes, preço que vocês desejam cobrar. Agora, a estratégia é, dentre esses 3, onde vocês vão se colocar. Esse é o quinto parágrafo. Então, vocês vão fazer essa análise ali no quinto parágrafo. Tá? Verificando-se que o preço, né, desejado pelos clientes é tanto, os concorrentes é tanto, e que o nosso preço fica em tal faixa. Né? A empresa, XYZ, o nome da empresa de vocês, decidiu ficar com preço, né, mais elevado que os concorrentes clientes, porque o produto, né, tem mais qualidade, né, nós vamos concorrer através de outras características, né, o produto é diferenciado para o mercado, se justifica esse preço mais elevado. Então, a estratégia de vocês vai nessa linha. Ou numa segunda linha, né? Não, o nosso cliente ele é muito sensível ao preço, né? Se o nosso preço estiver mais elevado que o concorrente, né, ou que o cliente deseja pagar, né, nós vamos perder mercado, então a gente precisa ou necessitará aproximar, né, os nossos preços estimados aos preços praticados pelo mercado ou desejados pelo cliente, né, justamente porque o cliente é mais sensível ao preço. E aí, né, tem linhas de estratégia sendo traçadas nesse quinto parágrafo. Vocês é que vão analisar, de acordo com o tipo de produto de vocês, ou o tipo de serviço que vocês prestam, qual é a linha estratégica dos preços de vocês. Tá? Então, são 5 parágrafos, cada um deles, né, dentro desse contexto que foi explicado. Agora, analisando a entrega que foi feita aqui, né, porque é exatamente isso que eu faço, né, pegar o que foi explicado, passo a passo, e vou olhar na entrega e ver quanto, né, de pontuação fica, né, a partir da entrega realizada. Então, esse grupo aqui, né, o Sapaflex, o que eles fizeram? Primeiro parágrafo, os autores falando sobre estratégia de preço. Ok, né? É aquilo que foi solicitado, né? Depois, um parágrafo falando sobre a estratégia de preço dos concorrentes. Não fizeram. Citaram aqui, né, os concorrentes, mas não falaram, né? Fizeram um parágrafo específico falando sobre os preços, quais os concorrentes, quais os preços praticados por cada um. Não colocaram. Não fizeram também um parágrafo sobre os preços, né, desejados pelos clientes, né, os preços que foram, né, descobertos na pesquisa, né, que os clientes disseram que gostariam de pagar por esse tipo de produto e serviço. Então está faltando aqui, né, esses outros 2 parágrafos, tá? Sim. Eu tenho que criar um nome para os concorrentes, citar o nome deles, citar o valor deles, isso? Não é para criar concorrente. Isso a gente já falou lá na etapa anterior, né? São os concorrentes reais do mercado. Os concorrentes no geral, vocês estão não fazendo um citar plano, uma marca. Vocês estão fazendo um plano de empresa para colocar essa empresa no mercado. E os concorrentes de vocês são concorrentes reais. Isso foi lá na etapa anterior, né? E que foi solicitado para vocês concorrentes reais, né? Avaliar critérios objetivos, né? E lá naquela tabela de critérios, um dos critérios que não poderia faltar era preço, né? Entre os outros critérios. Dessa construção que vocês já fizeram, vocês vão construir um parágrafo aqui agora falando desses concorrentes. Isso já foi feito na etapa anterior, agora que vocês vão colocar em formato de texto, tá, Emanuele? Sim, entendi. Consegui te responder? Sim, entendi. Eu estava meio perdida aqui nessa parte, mas já me achei já. Certo, tranquilo, obrigado. Muito bem. Então foi o primeiro parágrafo sobre, né, os autores falando sobre a estratégia de preço, aí depois faltou o parágrafo, né, falando a respeito de cada concorrente e a faixa de preço que eles cobram, faltou o parágrafo falando, né, dos clientes, em relação à pesquisa que antes foi feita, né, qual é a faixa de preço que os clientes desejam pagar. Aqui eles fizeram a estimativa de preços, né, da empresa deles, só que aqui, o que a gente falou na aula da terça-feira? Não precisa fazer
o cálculo do PV, né? Vocês vão estimar os preços, né? Os preços aproximados que vocês entendem que seria, né, adequado. Porque o cálculo do PV é na etapa 4. Aí o grupo foi lá e fez o cálculo do PV. Enfim, muito embora, né, a gente tinha orientado que não precisava fazer, né? O cálculo do PV é feito na etapa 4, aqui é só uma estimativa mesmo, né? E, claro, aí depois, o quinto parágrafo fechando, né? Falando da estratégia final de vocês, comparando, né, concorrentes, clientes e a estimativa de preço de vocês. Né? Tinha que ser feito um último parágrafo falando dessa estratégia, não foi feito. Então, está bem incompleto nesse sentido, né? Está faltando o desenvolvimento de parágrafos, está faltando, né, o parágrafo final, né, conclusivo sobre a estratégia de preço. Então, são aqueles 5 parágrafos que foram pedidos na aula da quinta-feira. Está faltando, né? E é isso que é analisado, é pedido, né, nesse 4.2, tá? Aqui, gente, alguém gostaria de fazer mais uma pergunta? Alguma dúvida aí sobre como construir esse 4.2? Ficou claro? Prof, eu tenho uma Sim. novidade, né? Prof, assim, ó, o estudo dos concorrentes, a gente apresentou só um produto. E agora, nessa etapa, a gente descobriu que tinha que ter mais 3 ou 5, né? O que que a gente faz? A gente tem que arrumar aquela parte lá? Não, lá não precisa mexer, né? Lá fica como tá. Agora, os concorrentes vocês já têm, então é só olhar os outros produtos desses mesmos concorrentes para comparar aqui, tá? Tá, não, mas é que lá a gente fez o concorrente de um produto só. E aqui a gente está apresentando mais 2. Sim, sim. Lá vocês fizeram 3 concorrentes, um produto de cada concorrente, né? Aqui agora Sim. vocês vão fazer essa mesma fala sobre os 3 concorrentes. Tá, entendi. Tá? Mais alguém, gente? Muito bem. Então, esse é o nosso item 4.2. O item 4.3. Eu vou falar aqui agora sobre esse item 4.3 da Sapaflex e logo a seguir a gente vai olhar o 4.3 em diante lá na outra empresa, né, na Alimbem, já para a gente comparar a diferença, né, que ficou aqui no 4.3 com relação a outra empresa. Tá? Então vamos lá. No 4.3, vocês devem relembrar aí da nossa aula da terça-feira, que as estratégias promocionais aqui, né, não são, né, promoção em relação a descontos, né, ou qualquer coisa relacionada a preço, né, porque preço é o item anterior. Né. As estratégias promocionais aqui dentro do contexto, né, dos 4 P's do marketing vão além disso. Né, e o que foi pedido foi as estratégias promocionais que vão levar o nome da empresa, a marca da empresa, o conhecimento dos produtos da empresa, né, na mentalidade do público-alvo, de forma que, né, o cliente tenha contato constante com a marca, com os produtos, com o nome da empresa, e quando ele necessite, né, fazer a aquisição daquele tipo de produto, ele lembre daquela marca. Então, a gente citou, então, inclusive, até vários exemplos. Né? O cliente, né, daquele tipo de produto geralmente transita pela cidade, as principais vias. Então, é um outdoor, né? Toda hora os clientes passam por ali, vão ver o outdoor da empresa, sua marca, seu nome, seus produtos. Né? O cliente anda de trem, né? No trem, lá nas estações, tem lá os banners, né, de propaganda. Né? Então, os clientes ficam ali na estação, esperando o trem, durante alguns minutos estão vendo o banner da marca, ou estão viajando dentro do trem, né? Tem aquela TV interna lá passando, né? Trailer, por exemplo, da marca. O cliente acessa as redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok, entre outros, né? E tem contato ali, né, com o perfil da empresa. Né? O cliente acessa o YouTube para ver vídeos, né? Daqui a pouco a empresa tem seu canal no YouTube. Então, todos os meios, né, que a empresa possa dispor para fazer fixar na mentalidade do cliente a sua imagem, a sua marca, o seu produto. Né? O cliente está caminhando na rua, passando no centro da cidade, ou, né,
aguardando algum atendimento, né, ou se deslocando do trabalho para casa, de casa para o trabalho, e tem alguém entregando o flyer, o panfleto da empresa. Né? Então, de novo, mais uma oportunidade, né, de fixar o nome da empresa, o nome da marca. São essas estratégias promocionais, ou seja, esse tipo de promoção, né, de promover a marca, a imagem da empresa, os produtos. Tá? E aqui foram pedidos que a gente apresentasse também de 3 a 5 estratégias promocionais, tá? Sendo que dessas 3 a 5 estratégias, vocês dividissem, né, essas 3, 5 estratégias em 2 polos, estratégias digitais e estratégias físicas. Se for 3, né, entre as 3, né, uma delas vai ter que ser digital ou física, as outras 2, enfim, o outro tipo. Se for 5, né, 2 de um tipo, 3 do outro, né, desde que tenham as 2 estratégias, tanto digital quanto física. Tá? Então, redes sociais, né, por exemplo, não pode faltar, né? Estratégias físicas também, né, não devem faltar aqui nesse item 4.3. Primeira coisa, abertura do item com o autor, né? Autor fulano de tal, né, sobre o que é estratégia promocional, a sua importância para as organizações. Tá? E aí, claro, apresenta-se a seguir as estratégias promocionais da empresa. E aí vem a primeira imagem da primeira estratégia promocional. No caso aqui desse grupo, da Sapaflex, né, eles colocaram o Facebook da empresa. Né? Então, aqui a imagem, o template inicial, eles utilizaram, né, o logotipo que eles tinham criado da empresa, com imagem, né, de abertura da página, né, o ícone como a foto ali do perfil. Né? Poderia estar mais detalhado, né, com mais informações aqui, mas cumpriram com essa primeira parte. Aqui, gente, é uma figura. Qual o número da figura? Colocaram a figura 2. Tem que ver, né? Se não teve figuras anteriores nas etapas, para manter a sequência, né? Se teve figuras anteriores, não será provavelmente a 2, né? Então cuidem bastante disso. E o título Facebook e o nome da empresa, o Facebook da Sapaflex. A única coisa aqui é que ele deveria estar alinhado à esquerda, né? Embaixo, fonte 2 pontos, autoria própria, porque eles que montaram, né? Só o detalhe aqui, o fonte 2 pontos, autoria própria, deveria estar alinhado à esquerda, abaixo da figura. Depois, a segunda rede social deles. Tá? Figura 3, Instagram da Sapaflex, deveria estar alinhado à esquerda aqui. E aqui tem o template inicial. Né? Também poderia estar mais trabalhado esse template inicial. Né? A qualidade da imagem ficou bem prejudicada, poderia estar mais ampliado. Né? Poderia aparecer aqui algumas postagens, por exemplo, da empresa, né? No perfil inicial do Instagram. A mesma coisa, né? O título deveria estar alinhado à esquerda e a fonte 2 pontos autoria própria deveria estar alinhada à esquerda abaixo. E faltou o resto, né? Eles colocaram só as duas. Né? Então ficou só a estratégia digital, não fizeram estratégia física. Então, se é de 3 a 5, mesmo que eles tivessem colocado 2 estratégias digitais, poderiam ter colocado uma física, né? Apresentado algum outdoor, ou algum panfleto, algum flyer da empresa. Né? Enfim, né? Faltou aí fechar essa estratégia promocional deles aqui, tá? Dá para fazer bastante coisa, né? 5, inclusive, né? Seria o ideal, mas 3 já é suficiente, porque já dá para fazer, né? Algumas coisas aí dentro dessas estratégias. Tá? E aqui faltou. E eu vou mostrar para vocês, então, agora vamos fazer a transição lá para outra empresa, que é a Alinbem. Então eu vou compartilhar a tela da outra com vocês. E aí a gente continua a análise da nossa etapa 3 a partir já da outra empresa. Muito bem, está carregando aí, já deve estar aparecendo para vocês. Muito bem, já está compartilhado então aí a Limbem. Então, item 4.3, né? É o mesmo item, estratégias promocionais, a mesma lógica. Aí estão apresentando lá, segundo determinado autor, né? O que é estratégia promocional. Aí fizeram um outro parágrafo falando quais são as estratégias que eles vão utilizar, né? Facebook, Instagram, folders, cartão de visita, né? E aí depois começam a apresentar
as estratégias promocionais, conforme a gente combinou, né? Tem que apresentar as imagens de cada uma delas. Então tá, figura 3, Facebook da Alinbem. Aqui já esse grupo alinhou certinho, né? O tipo está à esquerda, acima da imagem do Facebook deles, né? Aí vejam que a imagem do Facebook já está um pouquinho melhor que do outro grupo, né? É melhor distribuída, melhor realizado. Também tem, né, o logotipo da empresa, com o nome da empresa. Fonte 2 pontos, autoria própria está embaixo, alinhada à esquerda, certinho. Depois a próxima estratégia, a segunda rede social deles, né? Lembrem, é de 3 a 5, tem que ter redes sociais, né? Ou melhor dizendo, estratégias digitais e também estratégias físicas, né? Aqui a gente já está na segunda estratégia digital. Figura 4, Instagram da Alinbem, né? Tá ali também a imagem, né, do logotipo da empresa, né? A estrutura inicial aqui do Instagram também poderia ter, né? A imagem de alguma publicação, né? Aqui. Fonte 2 pontos, autoria própria. Já foram 2 estratégias digitais. A próxima estratégia que eles estão trazendo já é uma estratégia física. Vejam agora, figura 5, folder, só ficou complementar aqui, né? Deveria ter colocado folder da Alinbem. Está alinhado à esquerda certinho. Embaixo está o folder. Frente e verso do folder, né? Tá? Utilizando as cores da empresa, o nome, né? O slogan e logotipo, né, da empresa. Tem ali os dados para contatos, redes sociais, telefone, endereço, né? Uma descrição da empresa, tá? É muito bom o folder, uma estratégia física, né? De promoção. Fonte 2 pontos, autoria própria, alinhado à esquerda, abaixo da imagem, perfeito. A segunda estratégia física, a figura 6, cartão de visita, só faltou colocar, né, cartão de visita da empresa ali dentro. Aí tem a frente e verso, né, do cartão de visita, embaixo fonte 2 pontos, autoria própria. Então também utilizaram, né, as cores de marketing da empresa, logotipo, slogan, nome da empresa, no verso, né, o que é a empresa, consultoria de alimentação saudável, Alinbem, né, telefone, né, e-mail, rede social, site, todas as informações da empresa. E aí fizeram, né, é de 3 a 5 estratégias, né, dividido entre estratégias digitais e físicas. E aqui esse grupo fez tudo adequado, tá? Então, tudo aquilo que a gente, né, viu faltando lá no 4.3, né, do Sapaflex, está tudo certinho aqui no 4.3 da Alinbem, né? Fizeram um autor falando, né, o que é estratégia de marketing, depois fizeram um parágrafo falando, né, quais são as estratégias que eles vão estar adotando e apresentaram elas, né? Digitais, Facebook, Instagram, físicas, né? Folder e o cartão de visita, tá? Para cada empresa, né, cada tipo de produto, de mercado, vocês podem ter estratégias diferentes, né? Daqui a pouco, né, estratégias digitais, a gente quer ter o Face e um canal no YouTube, né? A gente quer ter o Instagram e um TikTok lá, né? A estratégia física, daqui a pouco não é folder, daqui a pouco, né, pode ser o outdoor, né? Daqui a pouco não é um cartão de visita, vai ser o cardápio, né? A empresa da área de alimentação, e o cardápio é um elemento, né, que a empresa pode, né, distribuir para os seus clientes. Né? Então, cada tipo de empresa vai ter as suas características, tá? E as estratégias físicas e digitais próprias. Alguma dúvida, alguma pergunta, gente, desse item 4.3? As estratégias promocionais? Ficou tranquilo? Tranquilo, professor. Legal, valeu, Isa. Muito bem. Estando tranquilo aqui o 4.3, vamos ao nosso 4.4. O 4.4 é a estrutura de comercialização. Tá? Então, no 4.4, estrutura de comercialização. Primeiro parágrafo, o autor falando o que é, né? Na estrutura de comercialização é o canal de distribuição, então o autor falando sobre o canal de distribuição, o que é canal de distribuição, sua importância, enfim. E apresentar 2 canais de distribuição. Tá? Aqui a empresa, né, falou aqui sobre um tipo de canal de distribuição, né, de uma forma mais geral, assim, mas não especificou, né? Então, 2 canais de distribuição pelo menos, né? Eu posso ter um canal de distribuição físico, um canal de distribuição digital,
ou 2 canais de distribuição física, ou 2 canais de distribuição digital, né? Mas apresenta-se sempre 2 canais, tá? Então, digamos que a empresa é um restaurante, né? Então, eu vou falar aqui do primeiro canal, o canal de atendimento direto, né, ao consumidor dentro da empresa. Distribuo meu produto no atendimento direto que é feito. O cliente entra no restaurante, né, entrega ele o cardápio, ele escolhe o produto, né, anota o pedido, envia o pedido para a cozinha realiza, o pedido entrega na mesa para o cliente consome, depois se dirige ao caixa, realiza o pagamento, sai da loja. Então, fiz a descrição de todo o canal de distribuição físico que acontece dentro da loja, na empresa. Tá? Se é uma loja de vestuário, mesmo passo a passo, né? Com um passo a passo lógico, é claro, né? De uma empresa de vestuário. O cliente entra na loja, o atendente se aproxima, oferece auxílio, o cliente escolhe, né, o vestuário que ele deseja, vai até o provador, experimenta, ficou adequado, se dirige ao caixa, e faz todo o processo até, né, a distribuição, a saída do cliente, né, da loja com o produto. Mas ambas, né, seja um restaurante ou uma loja de vestuário, também pode ter um canal de venda digital, né? Então, o meu segundo canal de distribuição, tá? Então, se a loja, né, vai ter lá o seu e-commerce, é o meu segundo canal. Como é que acontece lá a distribuição? O cliente acessa, né, a página da empresa, seleciona os produtos, são carregados no carrinho de compras, o cliente seleciona o tipo de entrega, né, a modalidade, o preço, enfim, né, realiza o cadastro do seu cartão, a forma de pagamento, né, realizado, fecha a compra, quando fecha a compra, né, vai lá para o estoque, a informação de que a compra foi fechada, os dados do cliente, no estoque, a mercadoria separada, é feito o envio, né, para o cliente através da empresa de logística que vai entregar na porta do cliente. Descrevi o meu canal de distribuição digital. Ah, mas meu restaurante, né, o cliente não compra pelo site, tem parceria com iFood, com Rappi, com Uber Eats. Descreve esse canal, como é que acontece essa parceria, como é que o produto chega, né, até o cliente final. Tá? Então, aqui 2 canais de distribuição, né? Ou 2 físicos, ou 2 digitais, ou um digital e um físico, mas sempre há essa possibilidade. Tá? Fábio conectando aí. Boa noite, Fábio. Aqui, gente, no 4.4, ficou tranquilo para vocês? Alguma dúvida? Tá, doutora, eu só não entendi. E se for uma loja de uma empresa de carro, uma loja que vende carro, como é que faria? Uma empresa de carros, É, tu pode ter o teu site também, né? O cliente fazer lá a visita, escolher os produtos, enfim, pode fazer o fechamento, inclusive, da compra por lá. Né? Tu pode ter o cliente indo até a tua loja, tu faz a descrição de como isso acontece na loja. Né? E o cliente pode fazer toda a escolha do produto, fechamento, né? Pelo site, e depois só fazer a assinatura do contrato. Né? entendi. Certo? Ou tu pode ter 2 estratégias físicas, né? Também. Entendi. Mais alguém, gente? Rosângela levantou a mão, pode falar, Rosângela. Sim, senhor. Boa noite. Boa noite. Deixa eu ver se eu vou saber fazer a pergunta. Sendo fabricante, eu tenho que pôr as etapas ali dessa estratégia de comercialização como fabricante e depois distribuidor, depois varejo ou atacado até chegar ao consumidor? O canal de distribuição para o teu cliente, pode ser o canal primário, canal secundário, mas se tu é uma empresa que é uma indústria, pode vender para lojas, teu canal primário, né? Mas pode vender também para o cliente final, né? Seria o teu canal secundário. Tu vende para a loja revende para o teu cliente. Nesse caso, pode escrever todo, né, o canal de distribuição até o cliente final. Tá? No caso de vocês, Tá. vocês são indústria, vocês vão distribuir para intermediários, varejistas, e os varejistas vão vender para o cliente final, é isso? Pelo que eu entendi pela lógica, foi isso, né?
Sim, só que daí eu tô um pouco confusa nessa montagem, porque quando se diz varejo, a gente pensa em algo em pouca quantia. Não sei se o lojista se enquadra em varejo. Sim, as lojas são varejistas, né? Qual é o tipo de produto de vocês? É eletrônico, aparelho eletrônico. Aparelho eletrônico? Então, as lojas, por exemplo, Colombo, Ponto Frio, entre outras, são varejistas. É a Samsung, Electrolux, são empresas, indústrias que vendem para esses varejistas. E nesse Tá. sentido, né, nós temos um canal de distribuição primário, né, em Uhum. que a indústria vende para o varejista, né, atende o varejista. Aí tem uma forma, né, disso acontecer, enfim, através da distribuição para esse varejista. E claro, depois do varejista para o cliente final, né, como é que acontece esse processo. E aí já temos duas estratégias físicas de distribuição, né, uma direta de vocês e uma secundária, que acontece da varejista para o cliente final. Se é isso Uhum. mesmo, né? Aí já tem duas estratégias aí diferentes para relatar nesse tópico, tá? Tá, então eu vou descartar a ideia então de pôr atacado nesse meio tempo, porque então a gente se enquadra mais a varejista mesmo. Qual seria um atacadista, por exemplo, que adquiriria o produto de vocês para vender? Aí que tá, eu queria excluir então essa parte, porque já que eu fiquei em dúvida entre os dois, Uhum. Aí tu pode. eu É porque tava tem. com medo disso. Sim, Pode sim. falar. É que tem algumas situações que pode ter, né? Daqui a pouco, mesmo sendo um Uhum, produto eletrônico, ter um atacadista, né? Que vai comprar em altíssimo volume, né? E o uhum. atacadista, ele revende para empresas do varejo, né? Poderiam comprar desse grande atacadista. Aí, mas para o tipo de produto de vocês, né, pelo que deu para entender, não teria essa relação, né? Seria realmente para os varejistas e depois para o cliente final, né? Aí, se for isso, dá para deixar só essa relação, né? Sem o atacadista, faz vocês, o varejista, do varejista para o cliente final, tá? Tá bom, obrigada. Certo, obrigado. Liliane levantou a mão, pode falar, Liliane. Prof, nesse mesmo subitem, tem que colocar o nome do varejo da loja? Tipo, Sim, sim, já estabelece, né? Quem seria essa loja varejista para qual vocês estão distribuindo o produto de vocês, tá? mas na região da onde está fabricando, produzindo, no caso. É, no caso, se a empresa é produtora, né? Ela é uma indústria, ela vai vender lá para o varejista e o varejista vai vender para o cliente final, né? Agora, se eu sou um comércio, não tem essa parte, né, da indústria para o varejo. Eu sou o varejista, né, então eu vendo para o meu cliente final. Né? Aí seria a visão, né? A minha visão do canal de distribuição do meu canal, da minha venda para o meu cliente final. Tá? Tá bom, obrigada, prof. Nada. Mais alguém, gente? Professor, nesse 4.4 tem mínimo. Professora, o teu áudio está bem baixinho, não estou conseguindo ouvir. Não sei Agora se tá tem melhor? como pôr mais próximo da boca, talvez o microfone. Tá melhor agora? Melhorou um pouco. Vou tentar. No 4.1 tem número mínimo de parágrafos? No 4.1, Desculpa, 4.4. 4.4, Isso. nós temos 3 temas que têm que ser trabalhados aqui, tá? Que é o parágrafo introdutório do autor, e depois tem que falar dos 2 canais. Esses 2 canais podem estar no mesmo parágrafo, ou tu pode decidir, né? Colocar um parágrafo para um tipo de canal e outro parágrafo para outro. Mas a gente fala dos três elementos, tá? Ah, tá. Não, eu falei a princípio foi falado sim, só que essa era a minha dúvida. Tá mais ou menos no segundo parágrafo junto, entendeu? Sim. O primeiro parágrafo é claro, né? Ele vai ser só o autor, né? Sim, Aí o sim, é do segundo autor. parágrafo, tu pode fazer um parágrafo só. Na primeira parte tu fala do primeiro canal, e na segunda parte do parágrafo tu fala do segundo canal. Ah, Ou foi assim então que tu fiz. divide, né? Faço, né, o autor, um parágrafo para o primeiro canal e outro parágrafo para o segundo canal. Tá? Não tem, pode ser 2, pode ser 3 parágrafos, né? Mas tem que tratar dos 3 aspectos aí, tá? Não, tranquilo, obrigada. Nada.
Não sei se a Liliane levantou a mão de novo ou era da outra vez ainda. Ai, desculpa, senhora, eu não baixei, ó. Ah, tá. Tranquilo. Achei que era outra pergunta. Muito bem, gente. Mais alguém gostaria de tirar alguma dúvida, fazer alguma pergunta sobre esse item 4.4? Dori, o primeiro canal seria sobre as vendas online, não seria? Pode fazer independente, tá? Eu Tá. faço o primeiro canal das vendas online, o segundo canal das vendas físicas, ou inverte, fala primeiro do canal da venda física e depois do canal da venda online. Aí a ordem não importa, tá, Alessandra? Pode ser. Tá? Obrigado. Obrigado. Ótimas perguntas, né, gente? Importante é isso, né? A gente tirar todas as dúvidas, não fica nenhuma pendência para a construção da etapa, né? Ótimo. Professor, Sim, pode falar. a outra etapa o senhor vai liberar na segunda? Para a outra data de etapa? entrega? A data de entrega. É que Mas tá. todas as etapas já estão postadas lá no Classroom Não, desde não. o primeiro dia de aula. Etapa 1, 2, 3 e 4 e N2. Tá Todas elas próxima das têm prazo de entrega atividades. lá. Oi? É que para mim tava aparecendo só a próxima atividade, só a 3 aqui. Já tá tudo lá, já. Todas É que elas. apareceu só dessa semana. É no link rápido ali do Classroom, mas. Se tu entrar lá no Classroom, na barra atividades, tá lá todas as etapas. Etapa 1, 2, 3 e 4. A N2, tá tudo postado lá. Não, sim, professor, tá tudo postado aqui, tá? Apareceu só dessa semana aqui no menu inicial. Clica lá na aba atividades que tu vai ver que tá tudo lá. Não sei qual aba que tu tá entrando, de repente pode estar. Eu tava entrando na errada, não, na errada. É que eu achei que o senhor tá. tinha tirado. Não, tranquilo. É que às vezes eu fiquei na dúvida porque, às vezes, quando a gente entra na aba mural ali, né, a gente vê a postagem mais recente, ou as mais recentes, e aí fica muito lá para baixo, né, as postagens mais antigas, Isso, era recente, eu achei que o senhor tinha retirado. Isso. É que na barra mural ela funciona quase como se fosse uma timeline de uma rede social, né? Em cima fica sempre as postagens mais recentes, aí vai ficando bem lá para baixo as mais antigas, né? E a gente às vezes não consegue visualizar. E aí clicando na barra atividades, aí está organizado por tópicos, tá? Aí tá lá o contato pedagógico, a formação dos grupos, a etapa 1, 2, 3, 4, Sim, os slides. Sempre teve, Isso. Aí sempre, eu pelo menos, sempre recomendo olhar por ali, que é mais prático, né? Porque lá na barra mural a gente tem que ficar, né, passando o touch do celular ou o escudo do mouse, demora bastante para achar o que a gente quer, né? Aí na barra atividades fica melhor, tá, Vinícius? Obrigado, professor. Valeu. Sobre o 4.4, gente, mais alguém gostaria de uma pergunta, uma dúvida? Muito bem. Então, se estamos tranquilos de momento em relação ao 4.4, vamos falar do 4.5, né? 4.5 é bem tranquilo, simples e direto, né? Basicamente, localização do negócio. A gente vai falar da localização, tá? O endereço escolhido e o motivo pelo qual resolveu colocar a empresa naquele endereço. Vai justificar, né? Foi em relação ao preço do imóvel, foi por causa do preço do aluguel, foi porque aquela localização fica mais adequada para a empresa estar mais próxima do seu público-alvo, ela fica naquela região, uma região reconhecidamente, né, ligada a esse tipo de negócio, né, então o público-alvo se desloca para aquela região para ver aquele tipo de produto, serviço, ou consumir aquele tipo de produto, serviço, ou porque ajuda naquela região, aquele endereço, né, melhor, fica mais próximo, por exemplo, de portos ou aeroportos, para o recebimento das matérias-primas, fica próximo de vias, né, PRs e RS para o deslocamento e envio, né, das mercadorias, ou naquela região mais próxima ao centro da cidade ou no centro da cidade, pelo grande volume de circulação de clientes, ou dentro de um shopping, pelo nível de renda ou tipo de público, tem um motivo pelo qual, né, ou alguns motivos pelos quais esse local foi escolhido.
e aí vocês falam a respeito disso nesse parágrafo, né? Tal local foi escolhido, endereço tal, por tal e tal motivo. Dá a justificativa de vocês. E embaixo, né, vocês apresentam a figura, a imagem, né, da localização, tá? Figura 7 nesse caso, localização, faltava aqui o nome da empresa, né, localização da empresa, ali bem, aí o print da tela, né, do Google Maps, com o ping lá, né, mostrando o endereço, onde está, né, a empresa. Embaixo da imagem, né, fonte 2 pontos, aí como a imagem foi retirada do Google Maps, né, fonte é Google Maps. Outra coisa que faltou aqui é colocar entre parênteses, né, o ano que foi printada a imagem, né. No caso aqui foi feito em 2019 esse trabalho, era só ter colocado entre parênteses aqui 2019, no caso de vocês, né, vai ser Google Maps, entre parênteses 2021, e print, né, do endereço onde a empresa de vocês vai estar. Bem direto, né, um parágrafo falando a respeito da escolha, né, do endereço, os motivos pelos quais escolheram, e apresentar a imagem da localização devidamente identificada, né, o título e fonte, né. Acredito que esse 4.5 está tranquilo, mas pode ser que alguém tenha alguma dúvida, né? Alguma coisa que vocês gostariam de perguntar do 4.5, gente? Esse é o mais curtinho, né, dessa etapa 3 aqui. Pode falar. Errado se eu falar assim, nós escolhemos tal local por tal situação, colocar a foto da localização e escrever o bairro onde ela é localizado por tal coisa, ou o certo é escrever tudo que tem para falar e depois colocar a foto do local? E já faz no parágrafo inicial aqui, né, toda a tua motivação para depois fechar só com a imagem, tá? Certo. Certo? Muito bem. Mais alguém, gente? Rosângela levantou a mão. Pode falar, Rosângela. Oi, você tá me ouvindo bem? Alô? Deu um ruidinho no teu áudio e não deu para entender muito bem. Peraí. Não sei se é o encaixe do microfone, não sei se é o microfone do... Melhorou? Agora estou te ouvindo. Tá, eu acho que o senhor deve estar nessa parte. Ali sobre locação, eu já fiz uma prévia ali do contrato, tá? Só que eu não sei se é no nome dos diretores ou se é de algum representante da empresa que eu ponho como locatário e se é com o CNPJ. Acho que não é com o CNPJ. O locatário coloca no nome da empresa, tá? Você já está falando lá da etapa 4, né? Lá na etapa 4 tem o contrato de locação, né? Lá na etapa 4 tem que fazer aquele contrato lá, mas vai em nome da empresa, tá? Mas não é aqui, tá? Aqui no 4.5, localização do negócio, é um parágrafo, né? Falando sobre o endereço, os motivos pelos quais escolheram, tá? E apresentar a imagem da localização. Em relação ao contrato de locação, ele é lá na etapa 4, que é a etapa seguinte, vai num dos anexos lá, mas já te respondendo, né, para fazer aquele contrato lá, tu coloca o nome da empresa, né, o nome da empresa, a alocação. Faz 7. Tá, eu achei que já fizesse parte da 4.5. Não, aqui na 4.5 é só realmente o parágrafo introdutório, a motivação, né, a justificativa da escolha, do endereço e a imagem no mapa. Só isso, tá? Tá bem, então. Obrigada. Nada. Mais alguém, gente, em relação ao nosso 4.5? Muito bem. Então vamos ao último item, né, dessa nossa etapa 3, que é o 4.6, tá? Então, vocês vão lembrar lá da nossa aula da terça-feira, né, que a gente deu o passo a passo de como fazer esse 4.6. Então, a primeira coisa é, segundo determinado autor, né, o que é matriz SWOT, para que ela serve, qual a sua importância.
e depois, logo a seguir, apresentar o quadro SWOT da análise de vocês, né? Quadro número tal, análise SWOT da empresa, aí teria que ser aqui no caso da Limbem, né? Análise SWOT da empresa Limbem, faltou isso. Fazer a análise do quadro, né? Fatores internos, forças e fraquezas. Fatores externos, oportunidades e ameaças. O que a gente pediu? 4 tópicos, né? Em cada um. Tá? E embaixo, fonte 2 pontos, autoria própria. Aqui, gente, eles fizeram, né? Fazendo análise dessa entrega. Parágrafo, né? Segundo determinado autor, falando a respeito da matriz SWOT, o que ela é, para que ela serve, né? E colocaram, portanto, segue abaixo a avaliação estratégica da empresa. E aí, no quadro, alguns alertas aí, tá? Foi pedido 4 tópicos. Então, quanto eles fizeram em cada elemento da análise SWOT, colocaram 3 forças, 3 fraquezas, né, 3 oportunidades, 3 ameaças, faltou um em cada um, tá? São 4. Outra coisa que é importante ter atenção é que, né, forças e fraquezas são fatores internos. Então, eu não posso colocar em força ou fraqueza coisas que são externas à empresa, tá? O que é fator interno? São elementos que a empresa tem gestão direta. O que a empresa tem gestão direta internamente? Os funcionários, né, treinamentos, desenvolvimentos, conhecimentos, máquinas, equipamentos, utensílios, estoque, processos. Tá? Isso tudo é interno. Né? Fatores externos, o que são? Tudo que está fora da empresa. Os clientes, os concorrentes, fornecedores, né? A crise, o governo, né? Sindicatos, órgãos regulamentadores, o meio ambiente, tudo que está fora. São fatores externos, não tem gestão direta. Né? Aí são as oportunidades e as ameaças. Tá? Então aqui, aponto que, em vez de 4, colocaram 3, né? Tópicos em cada um. E aí, nesse sentido, né? Da análise de fatores internos e externos, se a gente for olhar aqui nas forças, né, que deveriam ser todos fatores internos, tem um aqui, ó, expandir a região de atendimento, angariando assim mais clientes. Isso é externo, né? Os clientes estão fora, eu quero conquistar mais mercado, o mercado está lá fora, os clientes estão lá fora. Então esse item, esse tópico aqui, seria uma oportunidade. Poderia ser o quarto tópico aqui, né? Nas oportunidades, para fechar 4, né? Tá? Então, fiquem atentos em relação a isso, né? Para não, né, trocar de lugar aqui, né, as coisas, né? O que é interno é interno, o que é externo é externo, né? Não fazer essa confusão entre esses elementos. Então, aqui são esses erros mais comuns que geralmente acontecem aqui nesse quadro, tá? É para ter 4 tópicos em cada um, às vezes, né? Aparecem ali 2 ou 3, né? E é 4. E essa confusão entre interno e externo, né? Que geralmente acontece também, tá? Aqui, em termos de identificação do quadro, tá ok, né? Fonte 2 pontos, autoria própria, tá embaixo, alinhado à esquerda. O título tá alinhado, né? À esquerda em cima do quadro. Só a única coisa aqui, né? Tá faltando a análise SWOT, o nome da empresa, né? Que a análise SWOT é de uma empresa específica, então faltou esse complemento. E o parágrafo tá ok, né? Segundo determinado autor, falando o que é a análise SWOT. Né? Então, esses são os elementos gerais aqui que acontecem no 4.6. Alguma dúvida, gente? Alguma pergunta aqui sobre esse 4.6, análise SWOT? Tranquilo, professor. Legal, Isley. Muito bem, está tranquilo aqui esse 4.6. A gente encerra essa primeira parte, né, da nossa aula. Depois do nosso intervalo e da chamada, aí os grupos estão prontos para produzir, né, ou continuar a produção da etapa 3, e eu fico conectado com vocês nessa segunda parte da aula para todas as eventuais dúvidas e perguntas que vão surgindo enquanto vocês estão desenvolvendo, né, esses itens que ficaram distribuídos entre vocês, tá? Agora são 8h15, voltamos às 8h30, né, 20h30, tá? Durante o intervalo eu só fecho o microfone e a câmera e abro novamente para a gente fazer a nossa chamada às 20h30, tá, gente? Combinado assim? Certo, professor. Certo. Valeu.